Boa noite, doutora. Sejam muito bem-vindas à nossa aula, doutora Luana, doutora Bruna, Alessandra, Laura. Então, é um prazer tê-las aqui. Tela compartilhada, aula gravada. Vamos dar sequência, então. Falávamos nas últimas aulas sobre o curso de continuaremos. Qualquer dúvida, tenham vontade, participem, perguntem. Estou aqui à disposição de vocês. Bom, conteúdo de hoje, nós vamos falar então do artigo 596 até o artigo 603. É importante lembrar que nós paramos na aula passada no artigo 593, e os artigos 594 e 595 são artigos que foram revogados. Então, o artigo na sequência, por lógico, é o artigo 596. Então, vamos ver o que esse artigo diz. E agora, então, falando de forma específica sobre o recurso de apelação. Diz o artigo 596, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Então, se ele foi absolvido, qualquer tipo de constrangimento à sua liberdade será um constrangimento ilegal. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução de medida de segurança aplicada provisoriamente. Então, naquelas hipóteses, naquelas circunstâncias, onde foi aplicada medida de segurança com a finalidade de garantia da integridade física do próprio acusado, ou seja, porque é uma pessoa que expressa, que exprime ali alguma espécie de periculosidade, mesmo que ele tenha sido absolvido, automaticamente não interrompe a aplicação da medida de segurança, ou seja, automaticamente não interrompe que ele continue sendo, então, responsabilizado, ou melhor, acolhido, cuidado, internado, porque a medida de segurança não é pena. A medida de segurança é um tratamento aplicado àqueles que apresentam algum tipo de periculosidade a si mesmo ou à sociedade. Então, se aplica a medida de segurança aos inimputáveis. Então, se ele é considerado como inimputável, a medida de segurança continuará sendo ali aplicada. Então, é isso que diz aí para nós o artigo 596. Mais uma vez, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Por mais que se recorra dessa decisão, por ser absolutória, ou seja, por estar comprovada a ausência de autoria ou materialidade ou alguma causa excludente de ilicitude, não justifica o recurso que a pessoa continue sendo ali preterido da sua liberdade. Quanto ao parágrafo único, a apelação não suspende a execução de medida de segurança aplicada provisoriamente, porque medida de segurança ela é aplicada aos inimputáveis, e os inimputáveis são aquelas pessoas que não estão em plena capacidade ou condição psicológica, e em razão disso devem ser submetidos ali, como eu disse, para a sua segurança ou para a segurança da sociedade, a um tratamento, a uma medida de internação, como ocorre aí em algumas hipóteses. Então, esse efeito é meramente devolutivo aí do recurso no caso da sentença absolutória. Não existe suspensão, não é como ocorre na sentença condenatória, em que já ocorre, já inicia ali então o cumprimento preliminar ou inicial da sentença, já vai acontecer esse cumprimento. No caso da sentença absolutória, o efeito do recurso será apenas o efeito devolutivo, meramente devolutivo. E nesse caso, não se aplica aí o efeito suspensivo, ou seja, não se suspende o efeito daquela decisão, não se suspende os efeitos inerentes a uma sentença absolutória. Aqui o nosso boa noite também a doutora Julie, seja bem-vinda à nossa aula também, doutora. E aí então, olha só, o que nós temos a respeito disso ainda? Quando nós tratamos do mandado de segurança para esse efeito suspensivo da apelação, o que acontece? Acontece que, mesmo que haja uma sentença absolutória, tendo em vista ali o mandado de segurança, ou seja, o que é o mandado de segurança?
O mandado de segurança ele é aplicado em hipóteses de direito líquido e certo. Então, por mais que na sentença absolutória não exista esse efeito suspensivo, pode o Ministério Público, por exemplo, ingressar com um mandado de segurança para garantir esse efeito suspensivo. É possível? Particularmente entendo que não, né? Na sentença absolutória, o réu deve ser posto imediatamente em liberdade. Então, esse é um aspecto que nós observamos, né? Eu também defendo a corrente aí de que é inadmissível mandado de segurança para dar efeito suspensivo, né, ao recurso de apelação quando se tratar de uma sentença absolutória. Medida de segurança provisória. É importante lembrar que após a reforma do Código Penal de 1984, que foi uma reforma extremamente ampla, já que reformou toda a parte geral do Código Penal, né, nós tivemos aí a compreensão da medida de segurança de uma forma diferente. Ou seja, logo para se manter um réu preso, né, um réu inimputável durante a instrução, cabe a decretação preventiva dessa aplicação da medida de segurança. Se houver absolvição por inexistência da tipicidade ou da antijuridicidade, deve ser ele colocado imediatamente em liberdade, salvo se for um interditado civil, né? Ou se os efeitos, ou se sob as condições da inimputabilidade, conforme eu já disse, coloquem ele mesmo ou coloquem ainda ali a sociedade sob algum tipo de risco. Então, essa é uma outra circunstância que nós devemos observar, né? Que nós devemos, então, ali observar que, sobre essa hipótese, não pode o indivíduo ser posto em liberdade, levando-se em consideração o fato de que ele vai, de algum modo, oferecer risco aí a ele mesmo ou à sociedade de alguma forma. Então, essa característica, ou seja, esse estado de saúde mental do indivíduo, né, logicamente que, por outro lado, se tratar de uma absolvição imprópria, né, fundada ali na ausência de imputabilidade ou excludente de culpabilidade, com imposição de medida de segurança, ele então deverá observar esses critérios, né? Deverá aí observar essa composição para que ele seja então aí mantido sobre esse regime cautelar, né? Mantido sobre esse regime de cuidados, sejam médicos ambulatoriais ou de internação. Então essa é uma característica também que nós devemos aí observar. Artigo 597, a apelação de sentença condenatória. Então nós estamos falando de um tema agora totalmente diferente do artigo 596. A apelação de sentença condenatória, aí sim, terá o efeito suspensivo, né? Salvo a hipótese do artigo 393, ou seja, da aplicação provisória de interdições de direitos ou de medida de segurança, que está ali também descrita no caso do artigo 374 e 378, e o caso de suspensão condicional da pena. Então, sobre esses aspectos, é onde nós observamos que, na sentença condenatória, o recurso de apelação ele é recebido em duplo grau, em duplo efeito, né? Ele ocorre o duplo grau de jurisdição, ou seja, o processo será encaminhado, devolvido ao tribunal para análise, enquanto o recurso tem, então, efeito tanto suspensivo quanto devolutivo. Então, agora ele será recebido em duplo efeito. Então, essa é uma questão extremamente importante, o que não acontece, por exemplo, numa decisão absolutória. Qual é a exceção ali do artigo 393? Ela existia. O problema é que esse artigo foi revogado nos termos da Lei 12.403 de 2011. Além disso, nós falamos também da aplicação provisória da interdição de direitos, né, e da medida de segurança. Lembrando que a medida de segurança ela continua existindo, já que ela tem como finalidade a própria proteção do indivíduo, já que ela tem como finalidade, né, que o indivíduo seja protegido muitas vezes dele mesmo e proteja-se a sociedade de condutas que ele possa ali praticar, né? Não existe mais as medidas provisórias,
né, após a reforma de 84, somente a medida de segurança. Então não existe mais medida provisória de interdição de direitos, essa não existe. Existe a interdição de direitos como punição e não como medida provisória, né? Já a medida de segurança, ela continua existindo normalmente. Importante falar aqui também da suspensão condicional da pena, né? Sobre um fato. Também nesta parte, o dispositivo está revogado, pois a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, impõe a realização da audiência admonitória após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, suspensão condicional da pena só acontece após, né, aí a realização da audiência admonitória. Então, essa é uma característica também importante, esse é um requisito também importante quando nós tratamos aí dos efeitos, né, do recurso, seja numa sentença absolutória, seja numa sentença condenatória. Quanto aos efeitos da sentença condenatória e execução provisória da pena, por isso que ela acontece, né, levando-se em consideração também aquilo que é previsto na própria Lei de Execução Penal, né? Embora a sentença condenatória tenha efeito suspensivo, justamente para não ferir o princípio da presunção de inocência, executando-se a pena prematuramente, antes da condenação tornar-se definitiva. É a posição dominante e correta, mas na jurisprudência pátria ter o sentenciado direito à execução provisória da pena. Ou seja, o que significa isso? Ele está preso. Existe um recurso. Esse recurso, por vezes, demora muito tempo. Então, ou seja, se ele já inicia a execução provisória da pena, para o sentenciado é um benefício, né? Porque é um tempo a menos, é um tempo que será observado futuramente para efeito da detração penal. Então, ter a execução provisória da pena para o sentenciado que já está preso, lógico, para quem está solto e vai responder, recorrer em liberdade, não há interesse nessa execução provisória da pena. Agora, para aquele que já está preso, né, a execução provisória da pena ela é sim interessante, porque leva-se em consideração o benefício futuro, né? É um tempo que ele já está preso, e então isso deve ser levado em consideração. Então, essas hipóteses, essas questões são aí extremamente importantes, ou seja, são fatos, são questões que devem ser levadas em conhecimento, tá? No tocante a esse assunto ainda, sobre esse efeito suspensivo da sentença condenatória, só para ficar claro, né, que por mais que esse recurso tenha efeito suspensivo e devolutivo, a jurisprudência, compreendendo que seja um benefício para o sentenciado, admite, então, a execução provisória da sentença, tá? Ou seja, ele já vai começar a cumprir pena, mesmo antes do julgamento do recurso. A questão que se coloca aqui ainda para ser analisado e se ele for absolvido? E esse tempo que ele cumpriu de pena provisória? Né? Então, ainda existem essas questões de uma forma ainda controversa quando se fala desse tema. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso é de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Então, assim como nós temos, né, a ação penal privada subsidiária da pública, nesta hipótese aqui, né, também poderá existir esse recurso, né, privado subsidiário do público. Então, ou seja, sobre esse aspecto, sobre esse critério, é onde nós observamos aí que, né, sendo uma sentença absolutória, aqueles interessados, nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal, aqueles interessados
em modificar aquela decisão, podem interpor o recurso, né, que terá o prazo aí de 15 dias a ser contado após o término do prazo para a interposição do recurso pelo Ministério Público. Então nós temos aqui também uma substituição processual, né, garantida pelo artigo 598. Lembrando que nessa hipótese a ação ela é ou pública incondicionada ou pública condicionada à representação. Por isso que na inércia do Ministério Público em recorrer de uma decisão absolutória, existe a possibilidade da interposição desse recurso, né, no caso ali pela vítima, seus sucessores ou aqueles enumerados ali no artigo 31 do Código de Processo Penal. Então isso é extremamente importante. Então a lei confere aí ao ofendido e aos seus sucessores, habilitados ou não, isso é importante dizer, como assistente da acusação, a interposição do recurso de apelação, denominada secundária ou supletiva, quando o órgão acusatório não o faz. Então esse recurso ele pode, para garantir ali, né, o direito também da vítima ou de seus sucessores, quanto a recorrer de uma decisão absolutória. Então esse é um critério, este é um aspecto que nós aí também devemos considerar. Apelação de corréu em lugar do Ministério Público, aí não pode, tá? O corréu não é parte interessada para recorrer sobre qualquer tipo de aspecto. Então vamos supor que um corréu foi absolvido e outro foi condenado. E aí aquele que foi absolvido recorre da condenação do seu corréu, do seu colega ali que estava sendo processado. Então é inadmissível a apelação de corréu em lugar do Ministério Público. Por quê? Porque ele não tem capacidade postulatória. E mais, ele não tem interesse neste recurso, tá? Não tem interesse nesse recurso. Isso via de regra, é lógico, né? Exceções elas sempre existem, ainda mais no direito. Assim, a absolvição de um poderia levar o outro a desejar recorrer contra a decisão, o que conflita com a sua posição de parte em relação processual, né? Exceção será feita caso um dos dois já tenha sido absolvido definitivamente ou excluído da ação penal por qualquer razão, perdendo a posição de réu, passa a figurar somente como vítima, podendo recorrer se o Ministério Público não o fizer. Assim, a posição, por exemplo, do Maurício Zanoide de Moraes, mencionando ser a corrente esta majoritária, pessoal. Então, existe uma exceção aí que não é talvez a mais usual, que não é talvez aquela mais aderida, né, logicamente, pela doutrina quando se trata desse aspecto. A amplitude da apelação do ofendido, né? Amplitude não tem limite, tá? Ele pode recorrer sobre toda a fundamentação utilizada para fundamentar a absolvição. Então, a amplitude desse recurso pode ser dentro de todo o objeto tratado ali naquela decisão, naquela sentença. E aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz que conhece-se do apelo da assistência presente a hipótese prevista no artigo 598 do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de recurso por parte do Ministério Público no âmbito da ação penal pública incondicionada, observado que foi no prazo estabelecido por seu parágrafo único. Aí vem a pergunta, o Ministério Público é obrigado a recorrer? Não. Né? O Ministério Público ele pode se convencer que a decisão mais justa foi a absolvição, né? E ele pode não recorrer. Né? O que não impede, como nós vimos aí, que aqueles que são interessados, que são partes, que são vítimas dessa ação penal, possam então interpor os seus recursos, estando ou não habilitados, conforme diz aí o artigo 598. Então o Ministério Público não é obrigado a recorrer de uma sentença absolutória, mas assim não fazendo, abre-se a possibilidade para a vítima ou seus sucessores recorrer desta decisão. O prazo ele é extremamente interessante, porque é um prazo de 15 dias contado de quando termina o prazo do Ministério Público. Lembrando que o prazo regular é de 5 dias. O prazo regular é de 5 dias para a interposição do recurso de apelação, mais 8 dias para a apresentação das razões.
Já nessa hipótese, é um prazo único. Não tem prazo para interposição e prazo para a apresentação das razões. Nessa hipótese do recurso advir da vítima ou de seus sucessores, né, logicamente aí representados por um advogado, já que podem não ter o direito de postular em juízo, o prazo é único de 15 dias. Então guardem isso. O prazo regular para a interposição do recurso de apelação é de 5 dias, mais 8 dias para a apresentação das razões, enquanto o prazo para a apresentação supletiva do recurso de apelação pela vítima ou seus sucessores, ele é único e de 15 dias. Ressalva quanto à inexistência de efeito suspensivo. Então, nesta hipótese, né, garantida pelo artigo 598, não tem aqui efeito suspensivo. E como nós já vimos, também não caberia mandado de segurança para impedir que o réu, no caso absolvido agora, seja posto em liberdade. Né? Prazo especial, né, já falamos que é o prazo de 15 dias, olha a jurisprudência do STJ a respeito. O termo inicial para assistente não habilitado nos autos é de 15 dias, após findado o prazo para o Ministério Público, de modo que não interposto o recurso nesse interim, deve ser mantido o não conhecimento do apelo, consoante a súmula 448 do STF e o artigo 598, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, observem, fiquem atentos a esses critérios. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas, quer em relação a todo julgado, quer em relação à parte deles. Então, ou seja, aquele que vai recorrer, né, sendo independente aqui, olha, apelação poderão ser interpostas, apelação contra a decisão de mérito. Então, a apelação pode ser interposta tanto pela defesa quanto pela acusação, até mesmo pelos dois. Né? Nós estamos com um caso no escritório de tráfico de drogas que nós recorremos e o Ministério Público também recorreu. Ou seja, aquela sentença não trouxe pacificação para nenhuma das partes, não contentou ninguém. Né? Talvez essa seja aí a nítida sentença injusta, quando não acolhe, não contenta o pleito nem do Ministério Público e nem da defesa. Né? Eu sempre digo que sentença da qual todo mundo recorre é uma sentença que não trouxe justiça para ninguém. Então, esse é um fato que nós devemos observar. Mas o que nós estamos tratando? As apelações poderão ser interpostas, quer em relação a todo julgado, quer em relação à parte dele. Isso significa dizer que o recorrente, o apelante, pode recorrer sobre a pena, pode recorrer sobre a própria decisão, pode recorrer, por exemplo, sobre o regime inicial de cumprimento dessa pena. Então, assim como regra geral, os recursos podem ser totais ou parciais. Né? Totais, quando se opuserem e requererem a total reforma daquela decisão, né, por uma decisão totalmente oposta, ou parcial, quando buscar apenas algum tipo de adequação quanto àquela decisão. Né? Então, o mesmo se dá no tocante ao Ministério Público, né, porque a ele também é cabível o recurso de apelação, ainda que somente sobre parte daquela decisão. Ou seja, o recurso parcial, né, a apelação interposta parcialmente sobre a decisão, ela é permitida, até porque nós não poderíamos aí interpor o recurso em sentido estrito, já que não é hipótese prevista no artigo 581. Artigo 600, pessoal, talvez um dos artigos mais importantes aqui que nós vamos estudar sobre o recurso de apelação. Tá? Olha só, assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão o prazo de 8 dias cada para oferecer as suas razões, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias. Então, 5 dias para a interposição do recurso, 8 dias para a apresentação das suas razões. André, posso apresentar tudo junto? Pode. Eu, particularmente, apresento quase sempre a interposição já com as razões. Né? Interessante também dizer o seguinte, da sentença condenatória ou absolutória, existe um termo. Né? Quando o oficial de justiça vai intimar o réu, no caso, que foi absolvido ou condenado,
Existe um termo onde ele manifesta o interesse de recorrer ou não. Aquele termo assinado pelo réu, por exemplo, com o interesse de recorrer, já é a interposição do recurso. Né? Não há necessidade do advogado novamente apresentar uma outra petição de interposição. O recurso já foi interposto pelo réu quando ele manifestou o desejo de recorrer, cabendo ao advogado, então, só no prazo de 8 dias, a apresentação das razões. E na prática vocês vão ver muito disso, né? O réu vai lá, assina o termo dizendo que quer recorrer, o advogado vem e apresenta novamente uma petição de interposição. Tecnicamente não há necessidade. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, se a ação penal for movida pela parte ofendida, ou seja, se tratar de uma ação penal privada, o Ministério Público terá vistas dos autos no prazo do parágrafo anterior, ou seja, 3 dias. Por quê? Porque o Ministério Público ele é o fiscal da lei. O Ministério Público ele deve agir sempre a custos legis quando houver algum tipo de interesse ali e atribuição legal previstas nos artigos 129 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, o prazo será comum, então prazo de 5 dias. E principalmente agora, em que os processos são digitais. Então não tem mais aquela questão de vai no fórum, faz carga e leva embora o processo. Então, agora os prazos são sempre prazos comuns. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar em instância, serão os autos remetidos, em superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal adquém, onde será aberto vistas às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Eu, particularmente, interponho recurso nos termos do artigo 600, parágrafo 4º, normalmente no tribunal do júri. Né? No tribunal do júri, quando o meu cliente ele é condenado, ou é uma sentença da qual nós não concordamos, nós fazemos a interposição do recurso dessa forma. Excelência, né? Por gentileza, abra a vista e nós aqui então interpomos um recurso nos termos do artigo 600, parágrafo 4º, ou seja, a interposição já está feita, não preciso abordar nada sobre aquela decisão, o processo será remetido ao tribunal, né? E lá no tribunal eu serei intimado pelo tribunal para apresentação das razões no tribunal. Quem é que vai contrarrazoar as minhas razões? O promotor de primeiro grau que fez o júri comigo? Não. Quem vai contrarrazoar as minhas razões é o procurador de justiça, ou seja, é um membro do Ministério Público de segundo grau, né? E com isso, logicamente, a defesa tem muito mais tempo para elaborar ali as suas razões para que sejam apresentadas ao tribunal. Então é muito interessante aí, né, lembrar dessa forma. Pode ser interposto sempre assim? Pode. A defesa sempre tem a prerrogativa da interposição do recurso nos termos do artigo 600, parágrafo 4º. Termo de apelação. Mais uma vez, pessoal, recurso de apelação, em regra, um recurso de 2 petições. Primeira petição, a petição de interposição do recurso. Segunda petição, petição de apresentação das razões. Prazo para a interposição do recurso, 5 dias. Prazo para apresentação das razões, 8 dias. Tá? Então, fiquem atentos aí. Se quiser apresentar as razões juntamente com o termo de apelação, não há problema nenhum. Né? O termo de apelação tanto pode ser apresentado diretamente pelo advogado, como também, como eu já disse, né, aquele termo que é assinado pela parte quando o oficial de justiça vai intimá-la da sentença. Aquilo já é o termo de apelação, já é a interposição do recurso. Qual é o procedimento aqui? Né? Após a intimação ou ciência da sentença, a parte contrariada possui 5 dias para recorrer, ou seja, para apresentação do termo de interposição. Deve apresentar inicialmente a petição de interposição da apelação sem as razões. Recebida esta no prazo, agora de 8 dias, será concedido para o oferecimento das razões. Encartadas estas nos autos, abre-se vista, intima-se a parte contrária,
para apresentar também as suas contrarrazões, também no prazo de 8 dias. A parte contrária é obrigada a apresentar contrarrazões? Não. A parte contrária não é obrigada a apresentar contrarrazões. Recomenda-se que apresente, mas não há essa obrigatoriedade. Então, nesta situação, estando a termos o processo, ou seja, regular aí a interposição, o processo será encaminhado à superior instância para o conhecimento total daquela decisão. A Laura pergunta aqui, professor, esse prazo, se conta de que forma? 5 mais 8. Laura, da intimação da decisão, seja em audiência ou seja pelo diário oficial, contam-se 5 dias para interposição. A contagem aqui é a contagem nos termos do Código de Processo Penal, tá bom? Então, conta-se conforme a regra do Código de Processo Penal. Então, interpôs um recurso no prazo de 5 dias. O juiz vai receber esse recurso, se for tempestivo, e aí intima-se novamente a parte para, no prazo de 8 dias, apresentar as suas razões recursais. Então, da intimação da sentença, contam-se 5 dias nos termos do Código de Processo Penal. Do despacho que recebe o recurso, o juiz intima a parte para, no prazo de 8 dias, apresentar as suas razões. Entendeu, Laura? Maravilha, então. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, importante aí, olha só, uma dúvida extremamente interessante. Perguntem, não é algo talvez usual para vocês, talvez não é algo que vocês acompanham com frequência no estágio. Então, perguntem sempre, e eu gosto muito quando vocês participam aí da nossa aula. Arrazoado do assistente de acusação. Quem é o assistente de acusação? O assistente de acusação é o advogado contratado pela vítima para ser o acusador particular juntamente com o Ministério Público. E ele também tem a oportunidade aí de, por exemplo, apresentar as suas contrarrazões ao recurso interposto pela defesa, por exemplo. Mas o prazo dele não é de 8 dias. O prazo é de 3 dias após a apresentação das contrarrazões do Ministério Público. Na hipótese da ação penal privada, qualquer hipótese em que esta ocorra, logicamente também, após a apresentação do recurso, deve o Ministério Público, no prazo de 3 dias, ser intimado para se manifestar, para demonstrar se ele tem algum tipo de interesse naquela ação ou não. Então, essa é uma outra hipótese aí que nós observamos, essa é uma outra hipótese que nós compreendemos como sendo justa aí, e isso deve ser levado também em consideração. Inviabilidade do prazo comum. Essa é uma questão extremamente importante. Quando é viável e quando não é viável o prazo comum. Lógico que, em sendo um processo digital, não há nenhum impedimento para que esses prazos sejam prazos comuns, tá? Sendo o processo físico, é importante que o prazo seja sucessivo, ou seja, que cada um tenha 5 dias para a ciência do processo, que tem ali carga do processo e o tempo necessário para se manifestar. Então, embora seja um corolário do princípio da economia processual, exige que todos os apelantes e apelados manifestem-se no mesmo prazo, agilizando-se o trâmite do processo, o que poderia ser inviabilizado pela ampla defesa, ou mesmo restringindo o duplo grau de jurisdição. Em processos complexos, as partes necessitam ter os autos em mãos. É o que eu disse, tudo isso foi sanado a partir do momento em que nós temos processo digital, tá? Tudo isso foi sanado. Enquanto o processo físico, não se concede, por exemplo, a carga fora de balcão. Só se concede a carga de balcão e não fora do cartório. Porque se a parte tira o processo do cartório, a outra fica sem acesso aos seus termos. Mas, mais uma vez, é importante dizer que o processo digital sanou todo esse problema. Se o processo for físico, não pode tirar o processo do cartório, só vai ter a carga de balcão. Apresentação das razões na superior instância, conforme determina ali o parágrafo 4º do artigo 600. A parte apenas interpõe o recurso e informa que apresentará as razões no tribunal. É isso que diz o parágrafo
4º do artigo 600, né? E não é uma possibilidade, importante dizer isso, é um direito da defesa em se manifestar sobre o aspecto de que apresentará suas razões somente no tribunal. Detalhe, só quem pode usufruir do parágrafo 4º do artigo 600 é a defesa. O Ministério Público não pode interpor o recurso e manifestar que apresentará suas razões no tribunal. Então, o parágrafo 4º do artigo 600 aplica-se somente e exclusivamente ao recurso de apelação da defesa. Então, essa é uma característica importante. Guardem essa característica importante. Eu, particularmente, utilizo muito o pressuposto do parágrafo 4º do artigo 600 como advogado. Falta de intimação das partes para arrazoar em segunda instância. Pessoal, isso aconteceu com um processo de um cliente meu aí no estado de Minas Gerais. Nós recorremos de uma decisão do Tribunal do Júri dessa forma. Chegou lá no tribunal, nós não fomos intimados para apresentar as razões e o processo seguiu o trâmite como se somente o Ministério Público tivesse recorrido, né? E aí, logicamente, nós, pela necessidade e agilidade do processo, já que o cliente estava preso, eu acabei apresentando as razões, mesmo sem ser intimado para isso, né, alegando aí que se isso não fosse feito, existiria nulidade absoluta com o cerceamento de defesa, né, e a infringência ao princípio do contraditório para aquele processo, né? Dormiram no ponto lá no tribunal. O cartório não viu que nós tínhamos interposto o recurso nos termos do artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E nesse caso, tendo havido interesse em oferecer as razões em segundo grau, é indispensável que esse direito seja, então, logicamente, assegurado. Artigo 601. Fim dos prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas. Então, olha só, né? Aí você vai perguntar, André, e se a parte não apresenta as razões? Vamos lá ver, ó, mais uma pergunta aqui. Professor, mas teria motivo para apresentar só no tribunal? Doutora, a questão é exatamente essa. Não preciso de motivos, tá? É uma garantia legal, né? A garantia é de que eu posso escolher ou apresentar as razões no prazo de 8 dias ou já interpor o recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 600. Né? O motivo seria ter mais tempo para análise de um processo extremamente complexo. Tá? O motivo talvez seria esse. Mas não precisa de motivos, já que é um direito garantido pela lei. Tá bom? Entendi. Tá? Mas por quê, né? Por que só a defesa? Né? Então, assim, esse é um critério bastante interessante. Né? E muitos advogados não sabem disso, doutora. Muitos advogados não se utilizam desse aspecto, né? Pensando no prazo, por exemplo, e como a doutora coloca muito bem, nessa hipótese, demorou 8 meses para nós sermos intimados para apresentar as razões. Então, dessa intimação para apresentar as razões, eu tenho mais 8 dias. Então, ou seja, eu tive 8 dias, 8 meses e 8 dias para apresentar as razões no tribunal. Então, o lapso temporal entre o processo chegar, ser distribuído e ter essa intimação faz sentido se for necessário uma melhor análise do processo. Artigo 601, então, tudo certo, prazo de 5 dias deve o processo ser encaminhado aí ao tribunal, né? Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover a extração do traslado dos autos. Pessoal, esse parágrafo 1º, ele também só tem sentido se for um processo físico, tá? Se for um processo digital, não tem que tirar cópia, não tem que mandar autos apartados, não tem nada disso, tá? Então, tendo em vista que nós já temos o processo digital, por mais que ele não seja uma realidade ainda 100% em todas as comarcas, mas agora isso já está melhorando bastante, né?
No estado de São Paulo, por exemplo, até os processos que eram físicos foram digitalizados, né? Não só os novos processos. Aí em Minas nós estamos vendo isso acontecer também. Muitos processos nossos estão sendo digitalizados, ou melhor dizendo, processos de clientes nossos, né, estão sendo digitalizados para que eles tenham um trâmite extremamente mais rápido, tá? Então, lógico, se o processo é físico, a parte interessada vai ter que tirar cópia desse processo para poder mandar para o tribunal, né, já que é interesse dele. As despesas desse traslado correrão por conta de quem solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público, aí não tem despesa. Pode um recurso subir ao tribunal sem as razões, só com a petição de interposição, né? Nos termos do artigo 600, parágrafo 4º, pode. Em outras hipóteses, pode também. Olha só. Não acarreta nulidade, embora jamais possa deixar o juiz de intimar e assegurar às partes o direito de apresentação das razões. A disposição legal é expressa nesse sentido, além do que prejuízo algum, em tese, advém ao réu, uma vez que o tribunal retomará o conhecimento pleno da questão. Então, se a parte protocola a petição de interposição do recurso e não apresenta suas razões recursais, ou seja, ela devolve o recurso na totalidade para ser analisado pelo tribunal, ou seja, não sobre um ponto específico. Então, os desembargadores terão direito e terão a possibilidade ali de entender, de observar e de verificar se existe algum vício naquele julgamento. Tá? Então, não causa nenhum dano ao réu a não apresentação das razões. É o correto? Não. Tá? Isso pode gerar, por exemplo, uma infração ética, uma desídia do advogado. Tá? Mas não causa nenhum prejuízo efetivo ao réu. Né? Não pode, no entanto, obrigar o advogado a fazer ali, a elaborar as suas razões. O advogado não é obrigado se ele declina da oportunidade concedida. Porém, cuidando-se de defensor dativo, deve o juiz nomear outro, caso aquele não oferte as razões. Tá? Por quê? Porque o dativo é aquele que muitas vezes não tem contato com a parte nem está sabendo se o advogado vai apresentar razões ou não, a parte nem entende o que isso significa, né, muitas vezes. Então, se é um advogado contratado, ele que responda pelos seus atos, né, pelo contrato que ele tem com o seu cliente. Por isso que eu disse, pode gerar uma ação de indenização? Pode. Pode gerar um processo ético disciplinar contra o advogado que não apresentou as razões? Também pode. Tá? Quando é defensor dativo, se esse não apresenta as razões, o juiz nomeia outro para que este as apresente. A jurisprudência trata aí deste tema, fica aí à disposição de vocês para que vocês analisem com calma depois, né? O traslado dos autos só existe quando o processo é físico. Se for um processo digital, não há necessidade de traslado, de cópias, de impressão de partes do processo. Artigos 602 e 603. Os autos serão, dentro do prazo do artigo anterior, apresentados ao tribunal, 5 dias, né, o tribunal adquém, ou entregues ao correio sob registro. Né? Em Minas tinha esse protocolo integrado mediante um convênio com os correios. Aqui no estado de São Paulo, o próprio cartório, o próprio fórum, né, tinha um serviço de deslocamento de autos que encaminhavam ao tribunal. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede do Tribunal de Apelação. Ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo. Pessoal, isso só ocorre também em processo físico, né? Não tem mais razão de ser na fase em que vivemos dos processos digitais, tá? Na fase do processo físico tem que ficar uma cópia do processo em cartório, né? No processo digital, isso deixa de existir. Sendo assim, termino aqui a minha exposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição, pessoal. Não havendo mais dúvidas. Eu não tenho dúvidas, professor. Maravilha, doutora Laura. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Gostei muito das suas perguntas.
sempre muito pertinentes, doutora. Participe sempre, viu? Gosto muito quando vocês participam. Não havendo dúvidas, então, uma excelente noite a todos. Fiquem com Deus, bom descanso e até a semana que vem, pessoal. Um abraço a todos.